Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai fazer uma jornada bem fascinante, do mundo abstrato para o concreto. Vamos tentar desvendar como é que uma simples linha de código, sabe, uma ideia que é puramente lógica, consegue se materializar numa ação no mundo físico. E não é qualquer ação. A gente está falando da gestão de uma cidade inteira. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Como é que um comando simples, digamos, em Python, se transforma num semáforo que muda de cor na rua? Parece mágica, né? Mas não é. Esse comando tem que atravessar um monte de camadas de hardware, de software, para finalmente controlar um objeto lá no mundo real. É exatamente essa ponte entre o que a gente quer fazer e o que a máquina executa que nós vamos entender hoje. Bom, para começar, a gente precisa ter uma coisa em mente. Nós e os computadores, a gente fala idiomas completamente diferentes. Toda a nossa lógica, tudo que a gente programa precisa ser traduzido para a linguagem que os circuitos entendem. E essa grande tradução que acontece sem parar a cada segundo em todos os nossos aparelhos. Olha só que interessante esse espectro. De um lado a gente tem as linguagens de alto nível. Pensa em Python, Java. Elas são mais próximas de como a gente pensa, de como a gente fala. Elas nos deixam focar no problema sem se preocupar tanto com os detalhes da máquina. Agora, do outro lado, aí a gente tem as linguagens de baixo nível, como o Assembly. Essas aí são o oposto, são super próximas do hardware. Elas dão um controle absurdo total, mas te obrigam a pensar como a máquina pensa. No fim, é sempre uma troca. Produtividade versus poder. Tá, mas como é que essa tradução acontece na prática? Bom, o nome do processo é compilação. É um processo bem rigoroso. Pensa assim, primeiro a análise léxica pega seu código e quebra em pedacinhos, os tokens. Depois, a análise sintática age como um professor de gramática, verificando se todas as frases estão corretas. A análise semântica vai além, ela checa se o que foi escrito faz sentido lógico, tipo, se a pessoa não está tentando somar um número com um texto, por exemplo. Aí vem umas otimizações, para deixar tudo mais rápido, e, finalmente, a mágica acontece. Tudo é traduzido para binário, zeros e uns. Essa é a única língua que o processador realmente entende. Ok, agora que nosso código virou um monte de zeros e uns, para onde ele vai? Bom, ele vai direto para o cérebro da operação, a CPU, a nossa famosa unidade central de processamento. Exatamente aqui que as instruções deixam de ser só dados parados e viram ação. A CPU é basicamente o motor que faz tudo acontecer. A função dela, no fundo, é até simples de entender, embora seja super complexa na prática. Ela tem que fazer três coisas: buscar, decodificar e executar instruções. Simples, né? Só que ela faz isso numa velocidade absurda, que a gente mede em gigahertz. Isso significa bilhões de ciclos por segundo. É uma loucura. E se a gente abrisse a CPU para ver o que tem dentro? Bom, a gente encontraria basicamente uma orquestra. A unidade de controle, ou CU, é o maestro. É ela que lê a partitura, ou seja, a instrução, e coordena todo mundo. A unidade lógica e aritmética, a ALU, é a calculadora da orquestra. Ela que faz as contas e as comparações lógicas. E os registradores? Pensa neles como a memória de curtíssimo prazo, ultra rápida, onde ficam os dados que a ALU vai usar naquele exato instante. Certo? Então essa orquestra toda tem um ritmo, um pulso constante que se repete. Lembra? Bilhões de vezes por segundo. Vamos dar uma olhada de perto no que é, de fato, o coração da máquina, o famoso ciclo de instrução. Para esse ciclo funcionar direitinho, a CPU usa alguns desses registradores que são super especializados. Por exemplo, o Program Counter, o PC, funciona como um marcador de página. Ele sempre aponta para a próxima instrução que tem que ser executada. O MAR e o MDR, eles cuidam de buscar o endereço e os dados na memória. E o IR, ele segura a instrução que está sendo executada agora. Pensa nesse conjunto todo como a mesa de trabalho do processador, onde tudo acontece. Então vamos lá, primeiro passo do ciclo, a busca, ou fetch. A CPU olha para o Program Counter para saber onde está a próxima instrução. Ela pega esse endereço, vai até a memória RAM e busca a instrução. No momento em que a instrução chega, o Program Counter já é atualizado para apontar para a próxima da fila. Assim o fluxo nunca para. Ok, instrução na mão. E agora? Agora entra a etapa de decodificação. É aqui que a unidade de controle, o nosso maestro, entra em cena. Ela pega aquele monte de zeros e uns e decifra. Ela funciona como um intérprete, descobrindo o que exatamente precisa ser feito. É uma soma? É para mover um dado de um lugar para o outro? É ela que prepara todos os circuitos para a próxima etapa. E, finalmente, a execução. É o momento em que a coisa acontece. A unidade lógica e aritmética faz o trabalho pesado. Executa o cálculo, a comparação, a operação que foi decodificada. O resultado disso é guardado.
seja num registrador para ser usado logo em seguida ou de volta na memória. E assim que isso termina, o ciclo recomeça. Busca, decodifica, executa. De novo e de novo. Bilhões de vezes por segundo. Só que aqui a gente tem um problema, um gargalo. A CPU é absurdamente rápida, mas a memória principal, a RAM, não consegue acompanhar. É como ter um carro de Fórmula 1 preso num trânsito de cidade. Para evitar que o processador fique de braços cruzados esperando os dados chegarem, os engenheiros criaram uma solução muito engenhosa, a hierarquia de memória. E essa hierarquia é basicamente uma pirâmide. Lá no topo, coladinho na CPU, a gente tem os registradores, velocidade imediata. Logo abaixo, a memória cache, que também é extremamente rápida, mas um pouquinho maior. Depois vem a nossa boa e velha memória RAM, que é a nossa área de trabalho principal. E lá na base da pirâmide, o armazenamento de massa, como os SSDs. Eles têm um espaço enorme, mas são bem mais lentos. A grande sacada é que os dados que a gente mais usa ficam sempre nos níveis mais altos, mais pertinho do processador. Então a gente chega no ponto central disso tudo. Essa hierarquia de memória é um jogo de equilíbrio, de trocas. Não dá para ter tudo. A gente não pode ter terabytes de memória com a velocidade de um registrador. Pelo menos não ainda. E a regra de ouro que governa toda essa arquitetura é quase um mantra na computação, como a gente vê aqui. Quanto mais rápido, menor e mais caro. É uma troca constante entre velocidade, capacidade e, claro, o preço. Beleza. A gente foi fundo nos detalhes da máquina, né? Compiladores, ciclos de instrução, hierarquia de memória. Agora vamos conectar tudo isso. Vamos ver como esses conceitos super técnicos, de baixo nível, são a base para uma aplicação do mundo real em escala gigantesca. Vamos ver como essa arquitetura está, literalmente, construindo as nossas cidades inteligentes. Pensa bem, cada um daqueles ciclos de clock, cada acesso à memória cache que leva milissegundos, cada instrução executada em nanosegundos, toda essa operação minúscula, quando somada, forma a base, o alicerce computacional que permite o funcionamento de sistemas tão complexos que gerenciam uma cidade inteira. E isso não é teoria. A gente vê isso na prática. Aquele gerenciamento de tráfego que ajusta o tempo do semáforo em tempo real, isso só funciona por causa da velocidade absurda de processamento. A análise de dados de sensores para monitorar a poluição do ar, os sistemas de segurança que analisam vídeos ao vivo, a otimização de redes de energia, tudo isso só é viável por causa da arquitetura super eficiente que a gente acabou de ver. É a lógica se transformando em realidade na nossa frente. E com isso a gente fecha o círculo. A gente começou com uma pergunta simples sobre um semáforo e terminou vendo a base de uma cidade inteira. Essa jornada de uma linha de código até uma ação no mundo real é um balé de uma precisão incrível entre software e hardware. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se esta é a arquitetura que a gente tem hoje, que tipo de mundo, que realidades ainda mais complexas e conectadas ela vai nos permitir construir amanhã?